A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, como vocês estão? Amados, tive um problema técnico aqui. O inimigo, ele é sujo e ele se levanta contra nós. Mas ele se levanta para cair em nome de Jesus, amém? Ontem eu estava terminando de gravar o vídeo, né? E eu tenho uma televisão aqui que fica na minha frente, onde eu boto o fundo musical, que eu gosto de orar aqui nesse ambiente, nesse lugar. E ontem, quando eu tinha acabado de postar o vídeo ali, eu deixei aqui o computador ligado e a televisão para mim escutando louvor. A televisão simplesmente apagou e não funcionou mais, a televisão queimou. Amados, se eu estivesse jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa, a televisão com certeza funcionaria, mas como é para fazer a obra, levar a palavra do Senhor, a televisão inventou de pifar. Pois bem, aí hoje, né, meu querido excelentíssimo esposo, o pastor Feliciano, ele conseguiu arrumar, ele já sabia o que era ali o problema da televisão, que ele se lembrou que há um tempo atrás já tinha acontecido isso, né? E aconteceu novamente, mas agora, para honra e glória do Senhor, ele arrumou. E aí eu tô gravando para vocês aqui o vídeo hoje, amém? E nada vai parar, irmãos, nada vai parar a obra do nosso Deus aqui, amém? E a palavra que Deus me deu nesse momento, irmãos, que eu tava aqui pedindo pro Senhor uma palavra para trazer o teu coração, tá lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo... podemos ler do 13, amém? Diz assim, ó: Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso dizendo: Você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal. E disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: Eu sei que pequei. Eu é que fiz essa perversidade. Mas essas ovelhas, o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Queridos, aqui, se você for ler bem a fundo o contexto, vai dizer que Davi, ele fez um recenseamento sobre o povo. E quando Davi faz esse recenseamento sobre o povo, ele sente uma grande dor no coração. E ele sente que naquele momento que ele faz isso, ele comete um pecado contra o Senhor. E aí ele diz para o Senhor: Senhor, peço que me perdoes da minha iniquidade. O que eu fiz foi uma loucura, porque ele fez algo que Deus não havia direcionado, algo que Deus não tinha mandado ele fazer. Então ele foi contra a vontade do Senhor. E nós sabemos que quando nós vamos contra a vontade divina, contra a vontade do Senhor, colheremos amargas consequências, irmãos. Isso é certo. Porque Deus, ele não nos isenta de passarmos por tribulações, aflições. E Deus não nos isenta de colhermos exatamente aquilo que semeamos. Nós pedimos perdão dos nossos pecados. Sim, e Deus nos perdoa da nossa iniquidade quando pedimos perdão com sinceridade. Aqui Davi reconheceu que ele pecou, que ele errou, que o que ele fez foi uma loucura. Mas Deus aceita o perdão, né? Ali aceita a confissão do pecado. E Deus perdoa. Só que Deus fala através do profeta Gade a Davi que ele perdoaria essa iniquidade, mas haveria uma consequência.
Então Deus envia o profeta Gade para falar com Davi. E o profeta Gade diz que Deus dá 3 opções a Davi, 3 escolhas das consequências que viriam sobre a vida dele. Deus permite ele escolher. O que Deus fala aqui, ó? Você pode escolher 7 anos de fome sobre a terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, com certeza dia e noite, ou 3 dias de peste sobre a terra. Aí Gade diz, decida agora, porque eu tenho que orar e falar a tua decisão para aquele que me enviou. Então Davi, ele se angustia muito, porque não é fácil, irmãos, viver a consequência dos nossos atos. É difícil. E ele decide, então, aqui nós vemos, cair nas mãos do Senhor. Ele diz assim, ó, melhor é eu cair nas mãos do Senhor, que é rico em benignidade, que é rico em misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Irmãos, os homens não perdoam. As pessoas não perdoam. As pessoas, muitas não têm misericórdia, não têm amor. Caiu na mão delas, pronto. Então ele fala assim, ó, preferível é cair nas mãos do Senhor, porque eu sei que muitas são as suas misericórdias, porque Davi já tinha experimentado muitas vezes a misericórdia do Senhor. Aleluia! Muitas vezes a gente erra e a gente peca, e isso é do nosso ser humano, ser falho, ser pecador, ser imperfeito. O apóstolo Paulo ele vai dizer que esse corpo corruptível somente parará de pecar contra o Senhor e sairá dessa natureza humana pecaminosa quando for revestido do corpo incorruptível, que não se corromperá mais com as coisas terrenas. Ou seja, quando nós tivermos o corpo glorificado como o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como isso acontecerá, pastora Márcia? Quando que eu vou ter esse corpo? Somente quando você tiver o encontro com o Senhor após a sua morte ou no arrebatamento, que isso acontecerá. Até então, eu e você, todos os dias da nossa existência, nós pecaremos, nós falharemos, mas o importante é você reconhecer os teus pecados diante de Deus, se arrepender e mudar, meus irmãos. Porque arrependimento sem mudança é remorso, amém? Então nós temos que nos arrepender e mudar, nos esforçar para fazer diferente. Voltando aqui então para essa história, a palavra então vai dizer que Davi escolhe 3 dias de peste sobre a terra. Então Deus, após a escolha e a decisão de Davi, Deus envia o anjo. Irmãos, Deus envia o anjo estende a mão e fere a terra, assim como a palavra do Senhor diz. E esse anjo fere a terra e pessoas começam a morrer. A palavra do Senhor diz aqui, não é homens, meus irmãos. Aqui o contexto bíblico de homens não está falando de homens masculinos, sexo masculino. Está falando das pessoas, do povo que morava ali naquele lugar. Então a palavra vai dizer que quando o anjo levanta a mão, começa a ferir de peste, essas pessoas começam a morrer. E 70 mil pessoas morrem por causa da consequência dos pecados, do pecado que Davi havia cometido contra o Senhor. E aí a gente vê e pensa assim, Davi escolheu isso aí, né? Pessoas inocentes talvez ali morreram. Mas muitas vezes, meus amados, quando nós pecamos contra o Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor sofrem. Pessoas que talvez não precisariam passar por certas coisas e elas acabam passando porque nós influenciamos aquilo que está ao nosso redor, seja para o bem ou seja para o mal. Mas a palavra do Senhor vai dizer, ai daquele que serve de pedra de tropeço na vida dos pequeninos, na vida dos irmãos. Ai daquele, porque ele acertará as contas no dia do juízo com o Senhor. E aqui nós vemos que por causa do pecado de Davi, 70 mil pessoas morrem. Só que, meus irmãos, quando o anjo vai continuar a executar o juízo, a sentença de Deus, acontece o que Davi falou. Deus, ele olha para aquele povo, ele olha para aquelas pessoas, aleluia, e ele sente compaixão, ele sente misericórdia, ele sente amor por elas.
E aquilo que era para destruir muito mais, a destruição era muito maior, meus irmãos. Se vocês pensam que 70 mil era muito, era pior, era para acontecer pior. Mas o Senhor muda de ideia e sente misericórdia. Ele diz, deu anjo, tá bom, não precisa mais. Retira a tua mão porque estou derramando misericórdia sobre esse povo. Aleluia! E aqui ainda então uma palavra do Senhor vai dizer que Davi, ao ver o anjo executando o juízo do Senhor, Davi diz a Deus, ao Senhor, ele fala, sou eu, Senhor, sou eu que pequei contra ti. O que essas ovelhas fizeram para que isso acontecesse contra elas? Senhor, que a tua mão seja então contra mim e contra a casa do meu pai, mas retira a mão dessas pessoas, Senhor. Não permita que elas venham morrer mais ainda, Pai. Davi, eu tenho certeza que Davi, ele olha para aquela calamidade, ele olha para aquelas pessoas morrendo, centenas de pessoas morrendo, são 70 mil pessoas morrendo entre o povo. E Davi vê esse acontecimento e Davi diz, Senhor, sou eu que pequei, eu que deveria morrer, eu que deveria estar lá. Sabe o que isso nos diz? Que Deus conseguiu o propósito dele na vida de Davi. Ele conseguiu tocar no coração de Davi para que não se orgulhasse. Porque o orgulho é perigoso, irmãos. É perigoso uma pessoa orgulhosa. A pessoa, irmãos, ela, como Davi sempre foi pastor de ovelhas, um jovem ali, quando Deus escolheu ele, humilde, vem de família ali, humilde, né, da casa do seu pai, pastoreando ovelhas, enfim, homens do campo. E talvez, após pecar contra o Senhor, ele permitiu que o orgulho entrasse. E quando a gente tem orgulho no nosso coração, a gente não depende mais de Deus. A partir do momento que o orgulho entra no nosso coração, Deus não guia mais. Por quê? Porque a gente acha que a gente consegue sozinho. Davi, quando ele toma uma decisão sem consultar o Senhor antes, ele está dizendo, agora eu não preciso mais de ti. Agora eu não dependo mais de ti. Agora eu sei o que eu estou fazendo, eu posso. E aí é o perigo. Aí é o perigo, irmãos. Então Deus consegue seu objetivo ao permitir que tudo isso aconteça. Porque Deus não permite que algo aconteça sem que haja um propósito. Esse era o propósito de Deus. Que Davi visse que ele não poderia governar Israel sozinho, sem o Senhor, sem as ordens de Deus. Que tudo que ele fizesse sem as ordens de Deus e fizesse em desobediência, nunca daria certo. Deus poderia ter deixado passar, mas Deus não deixou. Deus trouxe uma consequência gravíssima sobre todo o povo, sobre aquilo que Davi mais amava, que era o povo. E ali, meus irmãos, resumindo aqui, então Davi reconhece seu pecado e aí entra o objetivo e o propósito de Deus, em que ele reconhecesse que sem Deus ele não é nada. Sem ele, Deus, nada podemos fazer. E Deus ali então, ele dá uma ordem, né? Ele dá uma ordem para Davi através do profeta. O profeta diz para Davi ir edificar um altar na ilha de Araúna, né? O Jebuseu. Então Davi, ele vai, segundo a palavra do Senhor, conforme Deus havia ordenado. E quando Araúna, ele vê o rei Davi de longe, ele se prostra e se inclina diante ao rei em respeito, em reverência ao rei Davi. E ele fala, por que tu vem, rei Davi, a este servo? O que eu posso te servir? O que eu posso te ajudar? E Davi diz a Araúna, fala, né, para ele, eu quero comprar essa terra, eu quero comprar essa eira para edificar aqui um altar ao Senhor para que essa praga cesse. Havia um preço ali, né, de adoração para que essa praga cessasse. Deus haveria de aceitar a oferta, o holocausto de Davi, né, conforme a palavra do Senhor, Davi fez. Então Araúna, ele cede ele cede, meus amados, aquele terreno, aquele lugar. Mas o rei Davi diz assim no versículo 24, diz, porém o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Ou seja, Davi entendeu que ele, meus irmãos, precisava pagar um preço. Ele não poderia oferecer ao Senhor algo que não fosse valioso. Ele queria oferecer o melhor ao Senhor. E assim deve ser o nosso coração, a oferecer
o maior, o melhor ao Senhor. O melhor sacrifício, a melhor oferta, tudo é para Ele, irmãos. Tudo é o melhor. E no versículo então 25, diz assim: Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Aleluia! Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Mas vocês entenderam, desde o início que eu estou lendo, o orgulho falou mais alto ali naquele momento em Davi. E Deus precisava quebrar o orgulho para que Davi continuasse reinando, para que Davi não se exaltasse, para que Davi não pensasse que sem Deus ele poderia fazer alguma coisa, ou pensasse que somente pedindo perdão dos atos dele, ele ia passar ileso. Não, Deus permitiu as consequências, e uma dura consequência, para que Davi entendesse que ele não poderia fazer nada sem o Senhor, que tudo é na direção de Deus e na obediência da palavra. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele dá o direcionamento a Davi, Ele perdoa Davi, Ele derrama graça e misericórdia, assim como Ele faz com a nossa vida todos os dias, amados. E Davi entende, ele entende o propósito. Ele vai até onde Deus ordena, oferece ali as suas ofertas e o seu holocausto, e com certeza ele ora ao Senhor, mais uma vez com certeza arrependido do seu pecado. E Deus assim aceita, e Deus assim cessa aquela praga sobre o povo. É lindo ou não é, irmãos? Deus é bom. Deus, a Bíblia diz que Ele nunca nos paga como deveria, porque nós não suportaríamos. Aleluia, me emociona em falar isso. Nós não suportaríamos a ira de Deus. E aí você pensa, mas eu estou passando por tanta luta, estou passando por tanta coisa difícil. Mas mesmo assim, não é tudo ainda, porque nós pecamos e falhamos, mas o Senhor é rico em misericórdia e não nos paga como deveria. Senão nenhum de nós suportaria, nenhum de nós estaríamos aqui. E hoje nós vivemos pela nova aliança no Senhor Jesus Cristo. Vivemos pela graça do Senhor, né? A graça de Deus, de Jesus. E eu quero orar por você nesse momento. Colocar a tua vida diante da presença do Senhor. Eu não sei o que aflige teu coração, eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o vale que Deus tem permitido você passar, mas saiba que tudo o que acontece é um propósito, é uma permissão divina do Senhor. Talvez você pecou, você errou, você falhou e hoje você vive as consequências dos teus erros, dos teus pecados. Mas eu quero te dizer, meus irmãos e amadas irmãs, que Deus é rico em misericórdia. E Ele está aqui nesse dia para derramar a misericórdia dele sobre a tua vida. E Ele conhece o teu coração. Que nessa tarde você possa entregar teu coração, confessar os teus pecados e pedir para o Senhor que derrame essa misericórdia e graça sobre a tua vida. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Se você puder fechar os teus olhos e orar comigo, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, eu coloco nesse momento essa pessoa que me ouve, essa pessoa que ficou aqui até o final, que ouviu a tua mensagem, que entendeu a tua palavra, Pai, porque é o Senhor que nos dá sabedoria para entender. Pai poderoso e Pai, Deus da glória, nós agradecemos por mais esse dia, nos agradecemos pelas tuas misericórdias que renovam sobre nós todos os dias. Eu coloco agora essa vida nas tuas mãos, pedindo misericórdia sobre ela, Senhor. Eu não sei qual é o erro, qual é o pecado que essa pessoa cometeu ou tem cometido, mas eu peço que a tua misericórdia, a tua mão de poder e amor esteja estendida sobre ela. Talvez, Pai, essa pessoa está colhendo o que ela plantou, porque o Senhor não nos isenta da colheita. Semeamos o que queremos, mas também plantaremos exatamente o que colheremos, exatamente o que plantamos. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, que o Senhor ajude, Pai, essa pessoa a passar por esse vale, que o Senhor esteja ao lado desta pessoa, Pai, fortalecendo, dando sabedoria, derramando a tua graça, que o orgulho nunca esteja no coração dessa pessoa, Pai. Que se o Senhor está permitindo tudo isso acontecer na vida dela, é para que o orgulho não preencha o teu lugar, para que o orgulho não tire, Senhor, a tua presença da vida dela, Pai. Porque algo que o Senhor abomina, que está escrito em Provérbios, é a soberba e orgulho, Senhor. Que isso não tenha lugar em nosso coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, para que o Senhor, Pai, trabalhe de forma poderosa nessa vida. E que o Senhor quebre todo o mal, tudo que não pertence ao Senhor. Cura se alguém está enfermo, Senhor.
sofrendo de enfermidade, que o Senhor cure, Senhor, durante esta oração. Se alguém está precisando de força, Pai, que o Senhor seja força nesse momento para essa pessoa. Abençoa essa casa, abençoa essa família. Entra com a Tua presença, Pai, guardando e protegendo a entrada e a saída, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E assim como Davi, que foi um homem segundo o Teu coração, mesmo errando, mesmo falhando, ele sempre reconhecia o pecado dele diante de Ti e se arrependia. Apesar de colher as consequências graves de seus pecados, ele sempre foi um homem que se humilhou na Tua presença. Que nós possamos ter um coração segundo o Teu, Pai. Um coração que se humilha, um coração que reconhece suas falhas, um coração que está sempre disposto e sincero diante de Ti. Eu coloco essa vida agora nas Tuas mãos e peço que o Senhor visite cada um agora, Pai. E que o Senhor, com a Sua misericórdia, estenda a Tua mão, em nome de Jesus, e que o Senhor possa retirar todo o mal, Senhor, que essa pessoa tem sofrido e enfrentado. Em nome de Jesus, seja consequências físicas ou consequências espirituais. Que no tempo determinado, que o Senhor determinou para essa prova, essa pessoa venha entender e reconhecer que sem o Senhor ela não é nada, Pai. Assim, nós oramos e Te agradecemos por mais esse momento que o Senhor nos permite estarmos na Tua presença. Assim nós oramos, Te agradecendo por mais um dia. Abençoa a noite, abençoa o amanhecer, abençoa os sonhos, abençoa os projetos, abençoa o trabalho das mãos de cada um e prospera segundo a Tua vontade. Assim eu oro e abençoo cada um, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Amados, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família. Amém? E deixa aqui nos comentários se você ficou até o final, escutou a palavra, escutou a oração. Curte aí, compartilha esse vídeo com alguém que está precisando. E comenta aí, estamos juntos no propósito. Continuamos firmes nesses 21 dias. Hoje nós estamos no 11º, se não me engano, jejum de Daniel. E prossigamos para o alvo que é Cristo, amém? Deus abençoe grandemente, amados. Aleluia.